Bom dia família dos Códigos do Feijão, como é que vocês estão? Preparados para romper mais um dia? Muito bem, na live de ontem pediram-me para falar um bocadinho sobre gestão. Vamos abrir aqui mais um novo assunto, falar um pouco sobre gestão, começar pelo básico, porque eu acredito que muitas das vezes é no básico que está, quando nós compreendemos o básico, tudo o resto se encaixa. E nos últimos dias nós temos falado sobre negócios, sobre clientes, vendas, confiança, características, benefícios e de como comunicar o valor do nosso produto, do nosso serviço, como comunicar ao cliente. E eu ontem estive a pesquisar e efetivamente há algumas preocupações que os empresários têm e vamos ver se eu consigo desmistificar algumas, criar aqui com coisas simples, dar aqui alguns exemplos que possam ajudar quem possa ver agora direto ou quem possa ver depois a posteriori. Vamos começar pelo básico, conforme eu dizia. Vamos entrar aqui numa área que eu considero absolutamente fundamental. E vou começar já por uma situação que alguns empresários que estão desse lado infelizmente conhecem demasiadamente bem. Quando chega ao final do mês e olham para a vossa faturação e pensam, não foi mal, vendemos bem, faturamos bem este mês. E depois vocês olham para a vossa conta bancária e perguntam, mas onde é que está o dinheiro? Se eu faturei bem, onde é que está o dinheiro? Existe alguém que tenha uma empresa e que já tenha vivido esta realidade? Se isso aconteceu, escrevam aí nos comentários quando estiverem a ver isto, eu já. Porque hoje vou-vos explicar uma coisa muito simples, mas que pode mudar de alguma forma a maneira como nós olhamos para a empresa, não é? Faturar não é ganhar dinheiro. E parece básico, não é? Mas há muitos empresários que ainda gerem o seu negócio olhando apenas para a faturação. Vou-vos dar o exemplo. Vamos imaginar que vocês têm uma pequena empresa e que faturaram 100 mil euros. Muito bem, 100 mil euros. E agora a questão é, quanto é que custou a mercadoria que vocês transacionaram, que vocês entregaram ao cliente? Quanto é que vocês tiveram que pagar pela logística? Quanto é que vocês tiveram que pagar pela equipa que acompanha a tua empresa, pelo transporte? Quanto é que tiveram que gastar em marketing, flyers, publicidade? Quanto é que tu pagas de renda da tua empresa? De renda de algum imóvel ou do local o armazém onde tu guardas os teus produtos? Quanto é que tens que pagar de impostos? Quanto é que tu tens que ter em stock para poderes ter produto para entregar? E agora outra parte muito importante. Quanto é que tens ainda para receber dos teus clientes? E no final disto tudo, quando fazes todas estas contas, quanto é que te sobrou? Porque nós podemos ter uma empresa que até fatura bem e ter um péssimo negócio. Eu posso ter uma empresa mais pequena, muito bem gerida, com boas margens, com uma boa tesouraria, com clientes satisfeitos e um negócio extraordinário. E isto é importante, não confundir a dimensão com a saúde da empresa, não é? Eu venho da área da saúde, vocês sabem, e às vezes gosto de fazer esta comparação. No outro dia fiz, quando tu olhas para uma pessoa grande, não significa que ela seja saudável. Uma pessoa forte, olá Filomena,
teres à tua frente uma pessoa forte não significa que ela... Bom dia. Não significa que ela não esteja doente por dentro. E com as empresas acontece exatamente a mesma situação. Há empresas que são grandes por fora, só que financeiramente estão doentes por dentro. E hoje eu quero simplificar isto para quem tem pequenos negócios, que há 3 palavras que precisam de começar a distinguir. Primeira é faturação, segunda é lucro dessa faturação, terceira é a caixa. Olá Fernando, bom dia. E estas 3 palavras não são a mesma coisa, porque faturação é aquilo que tu vendes, lucro é aquilo que te sobra depois considerados os custos e as despesas correspondentes. E a caixa é o dinheiro que efetivamente tu tens disponível naquele momento. Bom dia. Porque eu hoje posso vender 50 mil euros e só receber daqui a 90 dias. Ou seja, eu tenho faturação, posso até ter uma margem, um resultado, mas não tenho esses 50 mil euros no banco. Não tenho esses 50 mil euros na caixa. Estão nos clientes ainda. E chega-se ao final do mês, eu até faturei esses 50 mil euros, só que eles não estão na caixa. E, entretanto, aparecem os salários para pagar, aparecem os fornecedores para pagar, aparecem os impostos para pagar, a renda vence, e é aqui que uma empresa que aparentemente está saudável começa a ter dificuldades. Uma empresa, muitas das vezes, não morre porque não vende. Não é por isso que morre. Pode morrer porque fica sem dinheiro para cumprir as suas obrigações. Começa a entrar em dívida, começa a entrar em problemas com o Estado e depois nunca mais se endireita. E quem tem uma pequena e média empresa precisa de compreender isto. Não é preciso ser contabilista para isto. Não é preciso fazer um mestrado em finanças. Olá, Alex. Não é preciso fazer um mestrado em finanças. Mas se nós somos empresários, mesmo pequenos empresários, nós temos que conhecer alguns números fundamentais do nosso negócio. Bom dia. Porque aquilo que eu não conheço, eu não consigo administrar. E às vezes, se eu não conhecer os números da minha empresa, estar a vender mais pode ainda estar a piorar a situação. Imaginem que de cada vez que eu vendo 100 euros, eu fico com um lucro de 5. Só que eu preciso de financiar o estoque, eu preciso de pagar a equipa, eu preciso de suportar os transportes, a logística e se calhar só recebo daqui a 90 dias, conforme foi o exemplo de há pouco. Agora imaginem que eu vou duplicar as minhas vendas. Em vez de 100 euros, não é? Eu vendi 200. Parece fantástico. Depende, não é? Também posso ter necessidade de duplicar o meu financiamento. Para vender isso precisei do dobro do estoque. Dupliquei o esforço. Aumentei o risco, porque é mais dinheiro, que estamos a falar de 100 euros ou 200 euros, não é por aí. Mas se fossem os tais 100 mil, se fossem 200 mil, se fossem vendidos a um cliente que não é tão certo, o risco aumentava. Acredito que vocês compreendem isso. Eu, às vezes, na empresa, nós não abrimos novos clientes só porque aparece um novo cliente. E numa primeira fase, os clientes pagam a pronto. Porquê? Porque eu não assumo esse risco. Percebem? E às vezes é preciso fazer isso. Se tu não tens a certeza se vais receber do outro lado, estás-te a meter em maus caminhos quando aceitas fazer esse negócio. Percebes? Não estamos a falar de 5 euros, 10 euros. Às vezes estamos a falar de valores bem altos. E nós já fomos
Já fomos apanhados por uma grande empresa que faliu e que ficou lá com uma série de dinheiro nosso. E se calhar como eu, muitos dos que estão aí, já aconteceu algo desse género. Por isso, uma das perguntas mais perigosas que um empresário pode fazer isoladamente é: como é que eu posso vender mais? A pergunta mais correta é: como é que eu posso crescer de uma forma rentável, financiável e sustentável? E isto, sim, já é o pensamento de um empresário. Isto sim é o pensamento do empresário. Vou trazer-vos aqui uma realidade que eu conheço bem. Imaginem um produto de saúde, produto A, para não estarmos aqui a falar de nomes. Vende imenso, a equipa toda gosta muito desse produto, os comerciais gostam porque é fácil de vender, é o campeão de vendas. E depois tenho no mesmo portfólio um produto B que vende menos unidades. Mas quando nós analisamos as margens, as condições comerciais, a rotação, o estoque que é necessário manter, o gasto logístico, descobrimos que o produto B contribui até mais, embora venda menos, contribui mais para a saúde económica da empresa. E a pergunta que eu vos faço é: então, qual é que é o melhor produto? É aquele que os vendedores gostam muito de vender? Ou é aquele que é melhor para a empresa? Aquele que deixa mais lucro? Aquele que deixa mais lucro para a empresa? Basicamente é isso. É esse, não é? Por isso, é difícil nós estarmos a responder olhando apenas para as unidades vendidas. Nós temos que perceber qual é o valor, qual é a margem, qual é a rotação, qual é o caixa que o produto nos traz. E é aqui que a gestão deixa de ser só uma sensação e passa a ser uma decisão. E vocês sabem que eu ligo sempre as coisas a Deus, e a pergunta é: Laurentino, mas o que é que a tesouraria, a margem, a gestão tem a ver com Deus? Para mim, tudo. Porque se Deus colocou recursos nas nossas mãos, nós temos essa responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Olá, Roberto. Nós temos responsabilidade de os saber administrar. Já vos falei algumas vezes noutras lives sobre a parábola dos talentos, em que o Senhor que entregou os talentos a cada um dos três não se limitou a elogiar aquele que os recebeu. Ele elogiou como servo bom e fiel aquele que administrou e multiplicou aquilo que recebeu. Existe aqui presente aquilo que se chama um princípio de mordomia, de ser mordomo, de cuidar daquilo que lhe entregaram. E se Deus nos confiou, a mim e a ti, uma empresa, se te confiou a mim e a ti pessoas, dinheiro, clientes, oportunidades, eu não posso chamar fé à falta de gestão. Eu vou pela fé. Não. Há coisas que não é uma questão de fé. Eu vou repetir, não podemos espiritualizar aquilo que é a falta de administração, que é a falta de conhecimento, que é a falta do saber. E muitos de nós oramos, pedimos sabedoria, colocamos Deus no centro, mas depois, quando fazemos um orçamento, temos que controlar custos, temos que saber negociar, temos que saber medir a nossa margem, temos que ir atrás do cliente e cobrar, temos que planear a nossa tesouraria para saber se podemos dar essa condição de crédito ou não ao cliente, para saber se o dinheiro vai entrar a tempo para a necessidade que nós temos. Temos que tomar decisões, e a fé não elimina as responsabilidades. Pelo contrário, ela aumenta as responsabilidades.
E isto liga-se claramente aqui aos códigos do feijão. Imaginem o agricultor que foi plantar o seu feijão, que regou, que cuidou, só que finalmente, quando chegou a colheita, não foi lá colher, deixou ficar tudo no campo. Deixou ficar tudo a apodrecer no campo. E a pergunta é, podemos dizer que ele tenha tido uma boa colheita? Sim, podemos, porque ele fez tudo até à colheita. E a colheita aconteceu. A colheita, ou seja, o fruto apareceu. Mas ele não foi um bom administrador, porque na altura certa não foi lá apanhar o feijão ou apanhar aquilo que semeou. E há empresas em que acontece exatamente isto. Porque vender não é exatamente a mesma coisa que colher. Gerir é saber o que fazer com a colheita. Não chega a fazer a venda. É preciso que o dinheiro entre da empresa. É preciso saber para onde é que ele vai. É preciso saber quando é preciso reinvestir, quando é preciso reservar, quando é preciso distribuir, quando precisamos de cumprir compromissos futuros, quando faz sentido aumentar estoques, porque lembrem-se, o estoque, principalmente quem vende produtos, é muito importante, porque se te aparece uma encomenda de repente e tu não tens produto, deixas de vender, diz, espera aí que eu vou falar com o fornecedor e se o fornecedor não tiver, ele vai comprar a outro. Portanto, às vezes faz muito sentido ter algum dinheiro investido em estoque, principalmente quando é um produto que leve tempo a chegar até à tua empresa, não é? Se for um produto que tu no dia a seguir consigas ter lá, ou 2 dias depois, se calhar não se justifica muito investir muito em estoque. Agora, se é um produto que vem de fora, que leva semanas, para não dizer meses, a ser preparado para tu venderes, se não tiveres um bom estoque, estás a perder, ou podes estar a perder oportunidades. Perceber que produtos é que vale a pena investir e que produtos é que vale a pena desinvestir ou eventualmente até deixar de vender. Perceber quais é que são os clientes mais rentáveis, os que pagam uma melhor margem, os que pagam mais cedo, os que não falham no pagamento. Compreender, em termos de negócio, quais são as despesas que estão a produzir retorno e que despesas é que existem só porque são supérfluas e andam por ali na empresa há não sei quanto tempo e ninguém ainda fez uma análise profunda para acabar com elas, não é? E tudo isto também é liderança. Olá, Giza. Por isso, é muito importante nos nossos negócios... Bom dia, Giza. É muito importante nos nossos negócios nós conhecermos 5 números. 5 números são fundamentais quando nós temos um pequeno negócio. E não te estou a falar de 50 números, estou a falar de 5 números. Primeiro, quanto é que eu estou a faturar? Quanto é que tu estás a faturar? Segundo, qual é que é a tua margem? Terceiro, quanto é que tens para receber? Quanto é que tu tens faturado que ainda não entrou no teu caixa? Ok? Quanto é que tu tens para pagar? Quanto é que tens de despesas para pagar? E quanto dinheiro é que tu tens efetivamente disponível? Se tu, como empresário, não sabes minimamente como é que estão estes números, se calhar eu aconselhava-te a rapidamente ligar ao teu contabilista, porque tens trabalho para fazer. Portanto, quanto é que estás a faturar? Qual é a tua margem? Quanto é que tu tens por fora nos clientes por receber? Quanto é que tu tens para pagar? E quanto dinheiro tu tens efetivamente disponível para as tuas despesas, para pagar os salários, para pagar os impostos? Quanto dinheiro é que tu tens em caixa? E estes 5 números são fundamentais para gerir qualquer negócio.
E atenção, o contabilista é fundamental, mas a responsabilidade pela empresa continua a ser tua, como empresário. O contabilista pode ajudar-te a ler os números, pode ajudar-te a perceber como é que estão as tuas margens, a perceber se estás a crescer, se não estás, mas ele não pode liderar o teu negócio. Eu disse teu, não disse dele, porque ele lidera o negócio dele, mas o teu negócio tens que ser tu a liderar. E é muito importante, olá Paulo, e é muito importante tu conheceres estes 5 números da tua empresa. E agora, de alguma forma, vou falar para aquele pequeno empresário. Pergunta-nos aqui o Alex, esta pergunta é curiosidade futura, até que ponto faz sentido investir parte do lucro da empresa na Bolsa de Valores 6 a 7% ao ano? Eu vou-te dizer uma coisa, eu não tenho rigorosamente nada investido em Bolsa. Bolsa é especulação, Bolsa é para quem sabe, para quem está todos os dias a olhar e a ver crescer e a movimentar o dinheiro de sítio de saco para saco. E já soube muita gente que já perdeu muito dinheiro na Bolsa, eu já ganhei muito dinheiro na Bolsa, mas também já vi perder muito dinheiro na Bolsa. Portanto, eu hoje, como não tenho tempo para andar, não tenho tempo ou não quero andar a fazer esse jogo, não faço esse tipo de investimentos. Mas, cada um, é preciso saber. Agora, meter lá o dinheiro e nunca mais olhar, não façam. Não façam, porque eu já vi gente a perder muito dinheiro. Porque acham que, não, esta empresa é muito boa, esta empresa é muito rentável, esta empresa toda a gente conhece e de repente basta olha, dou-vos o exemplo da Ferrari. Imaginem que vocês tinham ações da Ferrari. Quando a Ferrari se lembrou de lançar, eu até acho o modelo engraçado, nem sei se ele irá para a frente, se não, mas quando se lembrou de lançar o primeiro carro elétrico, o primeiro Ferrari elétrico, pelo menos o protótipo, as ações baixaram quase 20%. O que é que mudou? Especulação, apenas e só. Porque uma marca que faz vrum, vrum por onde passa, de repente é uma questão só de especulação, mais nada, porque a empresa continua a ter os mesmos ativos, continua a ter os mesmos produtos, continua a ter lá tudo. Mas alguém não gostou daquela decisão e as ações caíram a pique. E quem tinha lá o seu dinheiro ficou com menos 20% daquilo que tinha no dia anterior. Percebem? Portanto, as ações pode-se ganhar muito dinheiro, pode-se perder muito dinheiro, mas é preciso estar atento diariamente para poder agir, para poder, se a empresa de repente surgiu uma notícia, começou a cair, tirar imediatamente o dinheiro e passar para o outro lado. Porque se a pessoa deixa cair, naquela, à espera de ele eventualmente subir, pode perder o dinheiro todo que lá tem. Portanto, não gratidão, mas mantens a mesma opinião num ETF como o SP500 e que tipo de investimentos faz mais sentido para um pequeno negócio? Eu sei que o ETF é uma conjugação de várias empresas, mas eu volto a dizer que o que é que faz sentido num tipo de investimento? Que tipo de investimento faz mais sentido para um pequeno negócio? Sabes o que é que faz mesmo sentido? É tratar bem os clientes, arranjar novos clientes, manter os clientes atuais satisfeitos e estes clientes trazerem novos clientes. Isso é que para mim faz sentido, percebes? Porque isso não é especulação, isso é aquilo que te vai fazer continuar a vender amanhã e no dia a seguir e no outro a seguir. Isso é que para mim faz sentido, e principalmente num pequeno negócio.
que é, eu hoje consegui conquistar um cliente, eu tenho que o tratar bem. Eu tenho que lhe sacar, e vou dizer sacar que parece feio, mas tenho que lhe sacar mais 2 ou 3 contactos para eu arranjar mais 1 ou 2 clientes. E a cada um desses eu tenho que os servir bem, tenho que ir de encontro às suas necessidades, para que esses 2 ou 3 me deem mais 2 ou 3. E é assim que nós conseguimos conquistar cada cliente, aumentar a confiança do cliente e criar um relacionamento com o cliente. E quando assim é, tens aí o investimento. Estás a fazer este investimento e estás a ter um retorno. E um retorno que é, consoante o produto que tu tenhas, é lógico que se tu venderes um tipo de produto que se vende uma vez na vida, se calhar é difícil teres isto que eu te estou a dizer. Agora, se tiveres um produto de consumo mensal, bimensal, algo que seja perecível e que ao fim de um tempo seja preciso voltar a comprar, porque se tu queres vender, vou dar um exemplo, se queres vender iates, não é? Barcos, iates, um iate de 3 milhões, fantástico, vendeste um iate de 3 milhões, quando é que esta pessoa te volta a comprar um outro iate? Dá para perceber, ou seja, ganhaste muito dinheiro com aquela venda, tudo bem, mas eu prefiro negócios em que aquilo que eu vendi se acabe e ele tenha que voltar a comprar. Faz sentido isto que eu estou a dizer ou não? Negócios que seja preciso a pessoa estar constantemente a consumir. E não que consome uma vez e depois só quando eventualmente lhe der passar a moda ou outra coisa qualquer, ao fim de 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, é que volta a comprar novamente. É lógico que estes negócios também são fantásticos, têm margens de lucro brutais, porque quando vendes um iate por 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, claro que isto há de sobrar muito dinheiro. Agora, não andas a vender ao mesmo cliente um iate todos os meses. Percebes? Portanto, o importante, na minha opinião, atenção, na minha opinião, é muito importante termos coisas que se consigam vender várias vezes. E daí ser a importância de criarmos essa tal confiança que eu já falei em lives anteriores, dos benefícios, das características, de tudo isso. Portanto, estas coisas vão se encaixando. Mas, continuando aqui no raciocínio, para também ajudar de alguma forma os pequenos empresários, talvez tu possas ter uma loja, um restaurante, um consultório, uma pequena empresa de serviços. Talvez alguns trabalhem com a própria mulher, o marido, tenham apenas 2 ou 3 funcionários. E às vezes as pessoas não sabem o preço que o empresário carrega. As pessoas veem só a porta aberta, veem entrar clientes, veem faturação, mas não veem as noites que às vezes é preciso fazer contas, não veem a responsabilidade de saber que no final do mês há salários para pagar, não veem quando um cliente não paga, não é? Quando um cliente fica a dever, que é preciso ir atrás. Não veem quando está um fornecedor a ligar e a dizer, olha, eu preciso de receber, eu preciso que você me pague. Não veem aquele medo de às vezes tomar decisões erradas. E eu conheço este peso. E vou-te dizer que nós não temos que saber tudo. Mas temos responsabilidade de continuar a aprender. E não devemos deixar que a vergonha de não perceber numa determinada área de gestão impeça de pedir ajuda, impeça de aprender. Procura pessoas melhores do que tu naquela área. Cria sistemas, olha para os números, porque isso só tu é que podes fazer. Ou então teres o contabilista que todos os meses, que é coisa que é raro, todos os meses diga, olha, ó Sr. João, ó Dona Maria, veja lá porque isto está no negativo. Não, temos que ser nós a perceber isso. E, sobretudo, não carregues sozinho aquilo que podes entregar a Deus. Mas depois de entregares a Deus, levanta-te e administra. Não basta orar. É preciso saber administrar. É preciso conhecer aqueles 5 números que eu te falei.
É muito importante tu conheceres esses 5 números do teu negócio, porque sem isso tu não consegues medir como é que as coisas estão, tu não consegues administrar aquilo que não medes, aquilo que tu não conheces. Vou-vos deixar aqui uma imagem, uma vez mais, sobre os códigos do feijão. O feijão foi plantado, ele criou já as suas raízes, ele cresceu, ele já produziu, chegou à altura da colheita. Agora vem uma nova responsabilidade, que é saberes administrar aquilo que Deus te permitiu colher. Por isso, tu e eu que temos uma empresa, talvez a nossa próxima evolução não seja vender mais. Talvez possa ser gerir melhor aquilo que tu já vendes. Talvez hoje tu não precises de mais faturação. Talvez possas precisar de melhor margem. Talvez mais controle nos gastos. Talvez menos prazo para receber, ou seja, mais dinheiro na caixa. Talvez mais conhecimento, mais sabedoria. Talvez a tua oração de hoje não deva ser apenas Deus manda-me mais. Talvez possa ser Deus ensina-me a administrar bem aquilo que tu já colocaste nas minhas mãos, não é? Porque Ele pode até colocar uma semente nas tuas mãos, só cabe-te a ti semeá-la, cabe-te a ti plantá-la. Ele até pode permitir uma boa colheita, mas tens que ser tu a administrá-la. Porque a faturação pode ser vaidade quando ela está sozinha. A dizer, eu faturei X, eu faturei Y. Mas o lucro é que nos traz sustentabilidade. A caixa da empresa, o dinheiro que está no banco, para ser mais fácil, se calhar para alguns, é que nos dá o oxigênio. E uma boa administração de todos estes pontos, daqueles 5 números que eu te falei há pouco, permite uma multiplicação. Por isso, amigos, se tu és empresário e queres que eu continue a trazer gestão prática para estas lives, escreve aí nos comentários, eu quero gerir melhor. E podemos eventualmente entrar numa outra área, falar um bocadinho sobre margens, sobre preços, sobre estoques, tesourarias, produtividade, negociação, liderança, sem atalhos, sem separar os negócios dos nossos valores, dos nossos princípios, do nosso carácter, colocando Deus em primeiro, caráter sempre em primeiro, ter conhecimento para poder decidir melhor, ter gestão para poder administrar aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos e a multiplicação para servir a mais pessoas. Muito bem, estamos neste momento a terminar. Não sei se alguém que aí está se quer colocar alguma questão. Usei um instante para poderem colocar alguma questão, se não terminamos e vemo-nos amanhã. Enquanto escrevem, vou aproveitar para vos convidar para a palestra dos Códigos do Feijão, onde falamos de identidade, onde falamos de propósito, onde falamos de desbloqueios, daquilo que tem estado a prender a tua vida, seja de empresário, seja de futuro empresário, seja de alguém que ainda trabalha para outrem, não tem mal nenhum, mas desbloquear aquilo que possa estar a impedir de seres aquilo que Deus quer que tu sejas, que és imagem e semelhança dele, que és criado para dominar, para governar e para multiplicar nesta terra. Portanto, dia 29 de agosto será a 4ª edição dos Códigos do Feijão, onde eu ensino princípios de prosperidade,
onde eu ensino códigos que podem mudar a tua vida. Dia 29, desculpa, eu não sei se disse 22, eu acho que disse dia 29. Dia 29 de agosto, às 16 horas, na plataforma 2, em Rede Moro, próximo a Sintra. Convido também a entrar para o grupo dos Códigos do Feijão. É um grupo do WhatsApp, está aí a bio. É só clicares e eu dou-te entrada. Para isto também acompanhando outros conteúdos, para entrares num grupo, num movimento que quer caminhar na boa direção, não numa direção qualquer, na boa direção. Ok. E, portanto, amigos, por hoje é tudo. Um forte abraço e vemo-nos amanhã.